Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos começar aí mais um episódio do, olha ele, de Mais D Social. É aqui, né, que eu falo de como captar, eu te ensino, né, como, o passo a passo de como captar R$ 5.000 em 30 dias na sua ONG. Isso mesmo que você nunca tenha captado recursos. Meu nome é Débora e vamos começar nosso episódio com o tema: ter isso na sua ONG é 70% do que é necessário para captar recursos. Isso mesmo. Mas como eu gosto sempre de começar aqui a nossa live, eu quero falar de 3 coisas muito importantes, que a gente tem que fixar aí na nossa cabeça antes da gente pensar na captação de recursos, antes da gente começar a ter resultados no projeto, antes de fazer muitas coisas dentro da nossa instituição. A primeira coisa é a questão mesmo do que é a captação de recursos. Gente, é importante que vocês entendam que isso fixe na cabeça de vocês e que vocês comecem a ter as ações para que entre recursos dentro do seu projeto, para você realmente fazer um impacto social. Primeira coisa aí é você entender o que é captação de recurso, que são ações desenvolvidas, tá, pelas organizações sem fins lucrativos, a partir de um conjunto de estratégia, de planejamento, de processos que vão mobilizar recursos. Ok? E, claro, focando sempre na sustentabilidade financeira da instituição. Legal? E aí vem, quais recursos nós temos aí que vai fazer com que a gente chegue ao nosso objetivo? São pessoas, produtos, serviço e espaço físico, e gosto sempre de falar, por último, o dinheiro, aquela coisa tão sonhada pelas instituições para pagar luz, água e telefone. E por último aqui, nessas 3 coisas que eu gosto sempre de falar aqui para vocês, é como que eu vou captar esses recursos que vão ser necessários para fazer com que o projeto aconteça. E são as fontes de recursos: empresas, lei de incentivos, recursos nacionais e internacionais, bingo, bazar, brechó, recursos do governo, editais, pessoas. Então, são as formas aí que a gente tem para captar recurso para a nossa instituição. Aí vem a questão: pô, Débora, o que realmente eu preciso? Tá? O que vai fazer com que eu consiga ter pelo menos 70% da possibilidade de eu estar conseguindo um recurso dentro do projeto social? Gente, isso é muito importante. Como eu gosto de dizer para vocês aí, todas as ONGs, projetos sociais, OSCs, como vocês preferirem se chamar, o objetivo é melhorar seus resultados, certo? E isso é desenvolver, tá? Ou amenizar um problema social. Claro, a gente quer alcançar metas, a gente quer aumentar a nossa arrecadação e, claro, também ter uma boa imagem perante a sociedade. Mas há um grande problema nisso tudo, hein? As instituições não têm conhecimento para que isso aconteça. Como eu gosto sempre de falar, o recurso está aí, gente, ele está espalhado. Só que a gente precisa de atividades, a gente precisa fazer algumas coisas para que o recurso entre dentro do nosso projeto social. Então, é importante que a gente entenda que a captação de recursos está além de só pedir dinheiro. Show? Então, por que eu vim hoje falar para vocês sobre essa coisa, né, que vocês precisam para que vocês consigam pelo menos estar aí mais à frente, mais entendido sobre o projeto social e, claro, consiga captar recurso para que vocês possam fazer com que o projeto resolva, né, minimize aquele problema social, para que vocês possam ter resultado nas atividades que vocês fazem dentro do projeto. E eu quero falar para vocês hoje sobre uma técnica, tá, gente? Uma técnica que, para os mais chegados, que eu gosto de falar aqui, são as perguntas, tá? Que eu sempre vivo falando aqui. São perguntinhas que eu falo milhões e milhões de vezes, mas as pessoas meio que não entendem o que eu estou falando, mas vocês vão entender hoje, porque eu vou falar exclusivamente dessas perguntas. E essas perguntas, gente, é uma técnica, é uma ferramenta, é uma metodologia que está sendo usada, ó, anos e anos e anos, e elas são muito usadas em empresas. E elas foram adaptadas para o projeto social. E eu não falo nem adaptadas, tá, gente? Porque, como a gente fala muito aqui de gestão, elas não foram adaptadas, elas estão agora sendo utilizadas para as organizações sem fins lucrativos. Por quê? Porque, gente, não importa se o seu projeto é social, a gente continua tendo uma gestão, a gente vai continuar tendo ali, sabendo gerir o projeto, a gente vai ter que estar ali, sempre estar organizando o projeto. Então, o que eu vou ensinar para vocês hoje, essa ferramenta, essa metodologia, ela vai ser usada sempre, 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 e eu sempre falo dessas perguntas aqui para vocês. Então, assim, o tempo todo está ali dentro do projeto social, só que a gente não usa ela como uma técnica, a gente não usa ela como uma metodologia, a gente não usa ela como uma ferramenta. A gente usa sim por usar, e às vezes a gente fala assim, poxa, por que tem que ser feito isso? Ah, vamos falar sobre isso aqui? Então, hoje a gente vai estar usando elas com certeza,
com técnica, com metodologia, para que vocês possam estar utilizando elas sempre dentro do projeto, porque é só assim que vocês vão ter resultado oficialmente na captação de recursos. E não só na captação de recursos, tá, gente? Em todos os aspectos dentro do projeto social. E o que eu estou falando aqui, gente? Eu estou falando do 5K2H. Ok? Opa, Débora, como assim 5K2H? Gente, 5Ws e 2H, que a verdade é essa, 5Ws do H, é uma metodologia, é uma ferramenta que consiste numa série de perguntas. Como eu disse que eu vivo falando para vocês sobre essas perguntas aqui, tá? Que devem ser respondidas toda vez que vocês forem fazer alguma coisa dentro do projeto social. Por quê? Elas vão te ajudar a te orientar nas atividades que vocês estão fazendo e, claro, vai aumentar a produtividade e a qualidade dos resultados. Olha só, como é interessante. Mas o principal objetivo, tá, gente, dessa metodologia, dessa ferramenta, é a definição das tarefas e o acompanhamento de maneira visual, olha, visual, ágil e simples. Então, é muito importante que vocês possam usar essa ferramenta, não só de responder essas perguntas que eu vivo fazendo para vocês aqui, mas botar isso também no papel. Porque eu gosto sempre de estar colocando tudo que eu falo para vocês aqui. Reunião, gente, que vocês vão ter dentro do seu projeto, desenha, coloca ali, manda para as pessoas a ata de reunião, coloca no mural do projeto, assim, no mural interno da administrativo, assim, na parte interna, para os seus colaboradores, no sentido da sua equipe técnica, veja aquele mural para que vocês possam identificar, para que vocês possam entender o que vocês estão fazendo. Porque muitas das vezes, gente, quando eu falo isso para vocês, e quando eu vou a projetos, ou quando os projetos que eu faço mentoria, ou que eu presto consultoria, eles me chegam com uma coisa que eu falo, gente, vamos colocar algo visível, vamos colocar uma coisa, um documento que vocês possam visualizar e vocês possam entender o que vocês estão fazendo. Esse o que vocês estão fazendo, gente, é criar metas. É criar prazos, é entender quem está fazendo as coisas, porque fica mais fácil da gente depois orientar, da gente tirar dúvida, da gente saber por que não aconteceu aquela atividade, ou por que aconteceu e aconteceu daquele jeito. Então é importante que essa técnica, essa metodologia, ela seja usada, claro, desenhando. Que ela seja usada com um papelzinho, que ela seja usada com vocês todos da equipe, porque é importante, tá bom? Então aí você vai me perguntar, Débora, o que na verdade são 5Ws e 2H? Eu nunca ouvi falar nisso, Débora. E aí aquela questão, gente, vocês nunca ouviram falar, talvez, dessa forma, mas vocês vão lembrar que eu vivo falando dessas perguntas aqui para vocês. Que é o quê? What, tá? Que é o quê? O que exatamente você precisa fazer dentro do seu projeto social? E como eu disse, isso aqui é usado praticamente em tudo dentro do projeto social, ok? Então, assim, o que você pretende fazer dentro do seu projeto? Legal? E vem a segunda pergunta, que o Ali, tá? Que é por quê? Por que você vai fazer isso dentro do seu projeto? Que ação é essa que vai fazer tanta diferença dentro do seu projeto? Segunda pergunta, olha, segundo W. Terceiro W aí, que é o where, que é onde, cara, onde essa atividade vai ser realizada, ok? Quarto W aí, ó, que é o when, que é quando. Qual é o prazo para entregar essa atividade? Quinto aí, ó. Quinto W nosso aí é o who, que é quem? Quem será responsável por essa atividade que vai acontecer? Legal? E agora vai começar aí o nosso H. Nosso primeiro H é o how, que é como. Que é o como aí, como que isso vai ser feito, como é a forma, especifica aí o que vai acontecer, o que vai ser feito afinal. E por último, que é o nosso segundo H aí, que é a nossa sétima frase aí, nossa sétima pergunta, que é o how much, que é quanto isso vai custar, qual é o orçamento que nós temos para que essa atividade aconteça, ou qual é o orçamento que nós vamos ter para que isso aconteça. Legal? Então, olha só, quando eu falo dessas 7 perguntas para vocês aqui, a gente muitas das vezes pensa em elaboração de projeto, cara. O que eu vou fazer, como eu vou fazer, quem vai fazer, para que a gente vai fazer, que tem a ver com o nosso plano de ação. Só que a questão é que a gente pode utilizar os 5Ws e os 2H, que são as 7 perguntinhas que eu falo aqui direto para vocês, praticamente em todas as ações do projeto social. Em todas. E por que eu falo que é importante a gente usar essas 7 perguntinhas aqui? Porque, gente, a gente vai aplicar com mais
praticidade. Esse processo interno, que eu sempre falo isso, a gente tem que sair de dentro do projeto para fora. A nossa captação de recursos, a nossa comunicação, os nossos resultados, ele é de dentro para fora. Então, tudo que a gente faz dentro do nosso projeto social, a gente tem que começar internamente. Tem que estar todo mundo junto, tem que estar todo mundo misturado, tem que ter todo mundo conhecimento. Porque se não houver aquela junção, se não houver todo mundo entendendo o que está fazendo, se não houver aquela questão de eu sei o que é o projeto social, o que ele faz, quando, como, onde, por quê, as coisas não fluem. Então, essa é a questão. É importante que você entenda que essas 7 perguntas, elas servem para praticamente todos os aspectos dentro do projeto social, não só para a captação de recursos. Por isso que eu falo para vocês aqui, a captação, gente, ela é um ponto para que a gente tenha recursos dentro do projeto. Porque a gente fala assim, a captação de recurso. Eu te dou as fontes de recursos. Já falei para vocês aqui, você pode captar de campanhas, de bingo, de bazar, de lei de incentivo, do governo, de editais, mas isso aqui são as formas. E aí vem a questão, como que você vai captar? Vai depender de você. Quem vai captar dessas fontes? Vai depender de você. Por que você vai captar? Vai depender de você. Então, assim, a gente responde as perguntas em todo o momento. Só que, na verdade, a gente não utiliza elas da forma correta. Que é essa técnica que eu estou falando para vocês aqui, que é essa ferramenta, essa metodologia que tem que ser aplicada em todos os momentos do projeto social. Entendeu, Cid, da coisa? Então, por que eu estou falando dela? Porque, gente, vai ser mais prático vocês usarem e estarem aplicando no processo. Normalmente a gente usa, quando a gente fala assim, eu vou pensar nessas 7 perguntinhas, na hora, como eu falei, do projeto, ou na hora da gente fazer o nosso planejamento anual. Mas, como eu disse, ela vai ser usada em todos os momentos. E quanto mais a gente usar essa ferramenta, mais a gente vai se organizar. Mais a gente vai estar ciente do que está acontecendo dentro do projeto social. Mais a gente vai ter resultados. Mais a gente vai alcançar o nosso objetivo. E eu estou falando um objetivo em todos os aspectos. Não somente em ter resultados no projeto social, mas ter resultados internamente no sentido de conseguir captar, no sentido de ter boa comunicação interna e externa, no sentido de ter um bom processo na hora de fazer as atividades do projeto social. Olha só, tudo, gente, envolve essa metodologia. Tudo envolve essa técnica. A questão é que a gente poucas vezes utiliza ela. E aí você vai falar assim, calma assim, Débora, poucas vezes a gente utiliza ela. Eu utilizo ela praticamente o tempo todo dentro do meu projeto social. Será que é verdade que você utiliza ela o tempo todo dentro do projeto social? Porque eu praticamente eu não vejo isso. Eu praticamente não vejo isso. E por que eu estou falando isso para você? Porque, gente, como eu disse, eu trabalho com projeto social. Eu vivi praticamente 8 anos dentro de um projeto social. E a gente é o quê? Imediatista. A gente acha que tudo que a gente sabe é melhor do que o outro. A gente normalmente acha que aquilo que a gente já fez vai dar certo de novo. A gente acha que a gente é o melhor da cocada preta, ou às vezes a gente acha que nada da gente funciona porque tem outras pessoas fora. Então, assim, isso não acontece no seu projeto? Normalmente, quando você vai captar recurso, você fala o quê? Se você não consegue captar, o problema é das grandes instituições. O problema é que as pessoas não gostam do meu projeto. O problema é que a gente não tem possibilidade de captar. O problema. A gente sempre bota a culpa no outro, não é verdade? Mas a questão é, a gente não utiliza essa técnica. A gente não olha para dentro do projeto e fala o que é preciso para melhorar a nossa comunicação. O que é preciso para a gente melhorar a nossa captação? O que é preciso para a gente ter mais transparência? E aí a gente vai falar, poxa, é preciso de X. Tá, aí para a gente precisar de X, o que a gente precisa fazer para ter X? Olha só, a gente responde o tempo todo perguntas. Só que a gente não utiliza, não faz as perguntas, às vezes, corretas. Por isso que eu falo, utiliza as 7 perguntas no que você quer fazer. Se você hoje está no teu projeto e fala, gente, eu preciso melhorar a captação, como que você vai melhorar? E aí você pensa, cara, como que eu vou melhorar essa captação? Vai ser através disso. Por isso que eu vim trazer para vocês um exemplo, para ficar mais fácil na hora de vocês pensarem. E por que eu vim trazer esse exemplo para vocês? Porque muitas das vezes o projeto social, ele não tem essa profissional. Ou esse profissional pode ser tanto homem quanto mulher. Na maioria das vezes eu vejo mulheres. Então, assim, não tem esse profissional. E a questão é, para mim, é muito importante que esse profissional exista dentro do projeto social, que é o assistente social.
Por que que eu acho que é importante? Gente, o assistente social, ele está ali para orientar não só as pessoas de dentro do projeto social, no sentido dos beneficiários, mas também para orientar a gente que está dentro do projeto social, organizando o projeto social. Ele está ali também lutando pelas questões das políticas públicas. Por que que ele está lutando pelas questões das políticas públicas? Porque ele tem técnica, ele tem conhecimento do que deve ou não fazer. Porque isso é importante. Quando normalmente a gente cria um projeto social, eu nunca criei um projeto social, na verdade, mas no momento que eu vejo outros projetos, trabalho com um projeto em si, e eu vejo o porquê dele criou o seu projeto, normalmente ele esquece, muitas das vezes, o problema social. Ele faz atividades que não vai resolver aquele problema social. Ou, na verdade, está resolvendo um problema e ele não está vendo que é aquele problema que está sendo resolvido. Olha só que doideira. Então, assim, é importante que você tenha um profissional desse, porque a gente trabalha muito com a questão, olha só, do assistencialismo. Um projeto social, ele trabalha muito com a questão do assistencialismo. Eu vou ajudar. Aquele é pobre, coitado. Aquele não teve oportunidade. Aquele está sofrendo os problemas todos da sociedade. Então, a gente tem muito essa concepção. Ah, Débora, não é bem assim. É, gente. Exemplo que eu dou para vocês que é projeto, tá? Trabalho com projeto, que esse projeto ele tem uma atividade bem legal, ele tem as atividades em si, palestra, tem curso profissionalizante, ele não curso profissionalizante sim, mas cursos livres, né? Cursos livres para os jovens, ele tem curso livre para os adultos, ele tem as palestras com as famílias, ele tem várias atividades. E, claro, a entrega de cesta básica e a entrega de leite, que muitos dos projetos hoje têm. E aí a questão é que as pessoas deixam de participar das atividades para simplesmente só pegar o leite e a cesta básica. Ah, eu não vou participar da atividade hoje porque eu tenho compromisso. Eu não vou fazer hoje a atividade Y porque eu tenho que ir ao médico. Eu tenho que resolver a questão da Bolsa Família. Eu tenho que resolver o advogado. Eu tenho, gente, uma vez na semana que essa pessoa vai no projeto, uma vez na semana, o que vale a 4 vezes no mês ou 5, dependendo do número de semanas que tem no mês. E essa pessoa sempre tem um compromisso nesse dia. Ah, meu filho aconteceu tal coisa com meu filho. Ah, eu tive dor de cabeça. Ah, eu tive. Gente, mas no dia que é para buscar a cesta básica, no dia que é para buscar o leite, ele está lá firme e forte. E você simplesmente fala: ah, ele precisa. Então eu vou ter que dar o leite e vou dar a cesta básica porque ele precisa. Mas por que que na hora de criar conhecimento, na hora dele entender ou ter algumas atividades que vai proporcionar que ele tenha uma melhora de vida, ele não vai? E aí a gente fica com pena. Poxa, ele tem vários problemas na vida dele. Então, coitado, ele não pode ir, mas a gente tem que dar a cesta básica porque ele precisa. Mas ele poderia estar ali recebendo conhecimento de não gastar dinheiro com determinadas coisas, de estar ali pegando os benefícios que tem direito, podendo estar ali tendo conhecimento de ter uma moradia melhor, de ter possibilidade de ter emprego, porque a gente tem a possibilidade lá, tem vários papeizinhos de ter emprego. Ah, vai lá, tem vaga de emprego em tal lugar, tem vaga de emprego de tal lugar, vai lá ver. Não tem interesse, mas ele tem interesse de todo mês estar buscando a cesta básica que vai estar ali ajudando na família dele. Isso, gente, às vezes a gente trabalha com o assistencialismo. Ele precisa, mas ele não quer melhorar de vida e deixar de estar recebendo aquela cesta básica. Que ele poderia estar comprando coisas melhores para casa dele, podendo fazer essas coisas, entendeu? Então, assim, quando você tem uma assistente social, ela vai te direcionar, ela vai te mostrar coisas, ela vai te dar possibilidades na captação de recursos. Por quê? Porque às vezes o teu projeto ele tem uma atividade que não é uma atividade boa, mas ela pode reestruturar essa atividade para ter mais resultados. Isso tem a ver com a assistente social. Ela pode ter relatórios que vai influenciar nos seus indicadores, que vai influenciar em determinadas respostas que vai fazer com que você tenha outras atividades dentro do projeto. Então, é importante, sim, você ter uma assistente social. No contexto da gente pensar nas políticas públicas para lutar pelo direito daqueles beneficiários, e claro, não só do nosso beneficiário, mas de outras pessoas que estão na mesma situação, mas também nos orientar em fazer um trabalho melhor. Entendeu, da coisa? Isso é importante para a gente. Além
da nossa captação de recursos também, que vai ter uma assistente social ali, ela vai possibilitar da gente se inscrever em determinados conselhos, que vai nos ajudar a ter mais conhecimento e, como eu disse, desenvolver a questão da política pública, que vai ter a possibilidade da gente, além de se inscrever no conselho, que dá brecha para a gente ter lá o SEBAS, e tendo o SEBAS a gente vai ter benefícios, e esses benefícios são deixar de pagar porcentagem em determinadas coisas. Olha aí. Então, assim, é importante a gente ter conhecimento e um profissional que nos possibilita também fazer com que o projeto aconteça. Então, quando eu estou falando para vocês, quando eu tenho essas 7 perguntinhas dentro do projeto, eu possibilito ter resultados. Me possibilita o quê? Ver um caminho. Me possibilita traçar aquele caminho para ter aquele resultado X. Então, como eu disse, eu vou dar um exemplo para vocês em relação a essa profissional que eu acabei de falar dela aqui, que eu acho que é muito importante para o nosso projeto social. Então, assim, por exemplo, eu disse que é importante várias coisas. Então, hoje, eu quero ter uma assistente social no meu projeto. E aí vem a questão, o que é importante? O que eu preciso fazer? Entendeu? Aí eu falo, eu preciso ter uma assistente social. Mas por que eu preciso ter uma assistente social? Qual a importância? Porque ela vai desenvolver relatórios, ela vai desenvolver ações direcionadas ao meu público, ela vai dar possibilidade de eu ter novos resultados, ok? Olha aí, segunda coisa. Aí aquela questão, onde isso vai acontecer? Aí eu falo, gente, ela vai trabalhar aqui dentro do projeto social. 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, vai ser ali. Quando que isso vai acontecer? Eu tenho prazo. Estou dizendo que o meu objetivo é ter uma assistente social. Então, eu tenho prazo para ter essa assistente social. Aí vem a questão, hoje eu não tenho possibilidade. A gente está aí praticamente no meio do ano. E pelo jeito que a carruagem vai, e o meu entendimento sobre a questão financeira do projeto social, eu sei que hoje eu não tenho condição de ter uma assistente social. Mas eu vou dar um prazo. Por quê? Porque ano que vem, em fevereiro, quando começar oficialmente as atividades da instituição, eu quero ter essa profissional dentro do meu projeto. Então, eu falei o quê? Eu já tracei uma meta. Eu já tracei um objetivo. Eu já dei um prazo. Significa o quê? Que eu tenho aí 7 meses pela frente, 5 meses pela frente. E falando de quê? 5, 7 meses, eu tenho que pensar em várias outras coisas. Aí vem a questão. Quem vai estar o quê? Responsável pela contratação desse profissional, responsável sobre esse profissional que eu preciso de uma assistente social. Aí eu falo, a instituição, num todo. Mas focando também na Flávia. Por que a instituição num todo? Você vai entender mais para frente. E por que a Flávia? Aí vem, como que eu vou fazer isso, gente? Como que eu vou realizar especificamente essa atividade? A Flávia, ela vai colocar lá por que tem uma assistente social, é importante, e quais são os critérios para que essa assistente social venha trabalhar no nosso projeto. Então, assim, ela vai botar lá quais são os requisitos e ela também vai botar a divulgação da vaga. Ela vai falar, olha, precisa de uma assistente social de 30 a 60 anos, que tenha trabalhado em projeto social, entendeu? Pelo menos 1 ano em projeto social, ok? Que que receba passagem, alimentação, alguma coisa, que trabalha oficialmente 30 horas, ela vai fazer o quê? Eu estou dizendo aqui como, no sentido da vaga num todo. Como que eu vou dizer, como eu vou especificar sobre essa questão dessa vaga, legal? E aí vem o por último, o quanto eu vou precisar para ter essa assistente social. E aí, como eu falei para você, eu vou falar dos 2 pontos, o como no sentido de o que eu preciso para ter essa assistente social. E aí eu disse para você da Flávia. A Flávia falou aqui, ela vai divulgar e ela vai dar os requisitos. Mas ao mesmo tempo, como eu digo para você que eu preciso de recurso. Porque uma assistente social não vai ser de graça. Vai haver um custo no projeto social. Então eu preciso identificar que, olha só, aí vem a captação de recurso. O que eu preciso, como eu preciso ter recurso para que essa assistente social chegue dentro do projeto social. E por último, vem o quanto. Quanto eu vou precisar? Aí vem a questão. Essa profissional, ela vai ser CLT, ela vai ter passagem, ela vai ter alimentação. E aí eu vou só organizar meu planejamento se ela vai trabalhar oficialmente 30 horas no projeto social, se ela vai trabalhar 3 vezes na semana com 8 horas e outro dia ela vai trabalhar meio período, se como que vai ser essa questão da alimentação, da passagem, aí você vai ver dentro do seu projeto. Mas a questão é, eu já direcionei, eu já disse que o nosso objetivo é ter uma assistente social em fevereiro do ano que vem. E já disse também que quem vai estar organizando essa questão vai ser a Flávia e a instituição. Por que eu botei a instituição? Porque agora a instituição vai trabalhar na questão da captação. Porque eu já tenho um foco, que é ter uma assistente social.
Agora, a gente precisa captar para ter esse profissional dentro do projeto social. E aí vem a questão, aí eu tenho um objetivo. Aí eu já pontuei para você o porquê que eu vou estar captando recurso. Eu já tenho um objetivo que é ter uma assistente social que vai melhorar a questão dos resultados do projeto, que vai melhorar a questões de entender melhor o meu beneficiário, que vai melhorar o meu entendimento sobre o serviço que o projeto presta. Olha só, isso tudo, gente, está nas 7 perguntinhas que eu acabei de dizer para vocês. Porque eu disse para você, 70% do que eu estou falando hoje aqui vai te influenciar na sua captação de recursos. Porque eu disse e vou dizer sempre vou falar para vocês, a captação de recursos não é só ter dinheiro. A captação de recursos é ter um objetivo para ter esse dinheiro dentro do projeto social. E o meu objetivo hoje, aqui nessa live, te dando um exemplo, é que você tenha um assistente social daqui a 5 ou 7 meses. E aí você sabe o porquê que você vai estar captando dentro do seu projeto. Você vai estar fazendo lá o teu montinho para que ano que vem você tenha esse profissional. E aí o teu montinho, que eu estou dizendo para você aqui, é falar, cara, uma assistente social dentro do meu projeto tem que ser R$ 5.000. Então, como que eu vou conseguir ter R$ 5.000 por mês dentro do meu projeto social? Eu estou dando um exemplo, tá, gente? Não sei se é esse valor todo, não. Eu sei que uma assistente social hoje está ganhando, em média, quase 4.000. Então, assim, vamos pensar aí, alimentação, vai ser bem mais, né? Alimentação, passagem, mais os encargos, tudo isso, vai dar aí pelo menos uns R$ 6.000 ali, no mínimo ali uns R$ 6.000 aí para você dentro do seu projeto. E eu digo para você o quê? Que pelo menos, se você quer ter essa assistente social a partir de fevereiro do seu projeto, você já tem que começar a captar e começar a ter um montinho e dizer, poxa, eu tenho que ter no mínimo, chorando aí, todo mês do meu projeto, R$ 6.000 para pagar essa funcionária. E aí eu tenho que pensar, se eu quero realmente ter ela, eu tenho que ter 6.000. Mas todos os outros gastos que eu tenho, luz, água, telefone, conta de todos os outros gastos, tá bom? Comprar alimento, comprar leite e mais um pouquinho. E aí a gente começa a entender sobre o projeto social. Entendeu o sentido da coisa que eu falei aqui para você? 7 perguntinhas que vai fazer toda a diferença na sua vida. Por isso que eu botei 70% que você precisa saber que vai fazer, que vai influenciar, né? Você tá aí captando recursos para dentro do seu projeto social. Tá legal? Aí você vai estar me perguntando, pô, Débora, entendi. Mas quais são as vantagens da gente saber sobre os 5 Ws e o 2H? Entender essas 7 perguntas para dentro do projeto social. Como eu disse, gente, essa ferramenta, essa metodologia, ela praticamente funciona para tudo dentro do seu projeto. Por que eu vou captar? E aí eu falo, vou captar por causa disso. Agora, como eu vou captar? Quando vai ser essa captação? E aí aquela coisa, se eu vou fazer um evento, que evento é? Quando vai ser? Se dentro desse evento vai ter essas primeiras perguntas, depois você ainda vai afunilar de novo. Aonde vai ser? Quem vai resolver essa questão de estar fazendo o marketing? Quem vai resolver a questão de alimentação? Quem vai. Entendeu? Então, assim, é um plano de ação com 7 perguntinhas que vai fazer toda a diferença dentro do seu projeto social. E isso, gente, vai fazer com que, como eu disse, quais são as vantagens de eu sempre estar respondendo essas 7 perguntas em todas as ações do projeto social, ok? Vai ter um maior controle sobre o processo e atividade. Como assim, Débora? Gente, se eu falo para você que hoje eu vou fazer um evento, que vai ser um bazar, ok? E que vai ter a Joana responsável de colocar lá nas redes sociais, dizendo que vai ter um bazar e que a gente precisa de produtos, a gente sabe, se não acontecer a divulgação dessa campanha, dizendo que a gente precisa de produtos para o bazar, a gente sabe que a Joana não comunicou. Então, a gente sabe que dentro do processo, alguma coisa está errada. Que, por exemplo, se a gente fala que vai fazer um bazar, um brechó, e que a gente, depois de pensar em tudo, a gente vai precisar de pelo menos R$ 400 para comprar sacola, para ver a questão do aramado que está quebrado, para tal, que a gente precisa de um orçamento. E a gente, no final das contas, não comprar sacola, não ajeitar o aramado e o dinheiro sumir para algum lugar, a gente vai saber para onde foi esse dinheiro. E por que não foi feito o conserto ou a compra das coisas? Entendeu isso da coisa? Então é importante que a gente coloque isso. Utilize essas 7 perguntas na hora de você fazer o seu planejamento, na hora de você fazer o seu plano de ação, na hora de você fazer a sua atividade. Porque com certeza a atividade vai dar
certo, ou pelo menos vai estar mais encaminhada para dar certo. Legal? Então, como eu disse, uma das vantagens é o maior controle sobre o processo e atividade. Segunda coisa aqui é a questão do plano de ação mesmo, que fica mais eficaz. Você vai entender o que está acontecendo, você vai entender o prazo, você vai entender quem está fazendo, você vai entender tudo. E como eu disse, é importante que ele esteja desenhado. É importante que na hora da sua reunião você coloque aquilo escrito, desenhe, deixe uma planilha, ok? No quadro e fale, olha, a gente tem aí, conseguir as roupas até o dia 20, porque o evento vai ser no dia 15 do mês que vem. Então tem que lavar, tem que passar, tem que ver se está rasgado. Então, entendeu isso da coisa? Então a gente tem um prazo. A gente sabe melhor dos acontecimentos dentro do processo. Fica mais fácil. A gente vai ter melhor comunicação. Como assim melhor comunicação? Se você está com aquilo desenhado e você já falou para as pessoas o que tem que fazer, como tem que fazer, para onde tem que fazer, a comunicação fica mais eficiente. Então, não é aquele burburinho de corredor. Os envolvidos sabem o que está acontecendo. Entendeu isso da coisa? Gente, é importante também a gente pensar na questão do investimento. Se eu sei quanto eu tenho para gastar, eu vou somente gastar aquilo. E se eu gastar mais, eu vou saber o porquê que eu gastei mais. Se eu gastar menos, eu vou entender o porquê que eu gastei menos. Então, gente, é tudo muito prático se houver organização. Então, utiliza as 7 perguntinhas, que vai fazer toda a diferença nos resultados, toda a diferença no processo de você alcançar os seus resultados. E como eu disse, não é simplesmente alcançar o resultado do projeto, de ter 100 crianças, de ter 70 que passaram em tal coisa, de ter tantas crianças atendidas em tal coisa. Gente, não é só esses resultados, mas o processo para que esses resultados aconteçam. Às vezes, você não está tendo resultados em relação às atividades do seu projeto, porque o processo para que esses resultados aconteçam não está bem feito. Por isso que essas 7 perguntinhas vai fazer toda a diferença nos seus resultados, ok? Na sua avaliação e também no seu monitoramento. Por isso que eu disse, tenha um quadro, sabendo quem vai fazer, o quanto está gastando, por que está fazendo isso, porque quanto mais você vê, quanto mais você escuta, isso vai gerando conhecimento, isso vai gerando pertencimento, isso vai gerando resultados para você e para o seu projeto social. E aquela coisa, tudo envolve a questão de fazer um projeto social cada vez melhor. E como eu disse, a captação não está só no ter ou não ter dinheiro, está no sentido de como você vai captar esse recurso. E não só em como você vai captar, mas quem vai captar, por que você vai captar. Entendeu isso da coisa? E aí vem a questão, ok, Débora, já está melhorando a situação, mas afinal, como eu vou aplicar, como eu vou começar a utilizar essas 7 perguntinhas dentro do trabalho, no meu trabalho, dentro ali do processo do projeto social, do processo da ONG. Então, gente, primeira coisa é que a gente tem que entender que essas 7 perguntinhas ela é meio turbulenta. Por isso que a gente fala que ela é um processo. Quando você começar a se perguntar, quando você começar a se questionar, quando você começar a desenhar esse plano de ação, começar a colocar essas 7 perguntas no papel, vai começar as coisas acontecerem. Por isso que a gente fala que a reunião ela é fundamental, mas é uma reunião que a gente saiba fazer, que a gente entenda que essa reunião ela é estratégica. Então é importante que haja uma reunião dentro do seu projeto. Não é falar, gente, a partir de hoje a gente vai usar o 5W e 2H. Não é isso. Gente, a partir de hoje a gente vai sentar sempre para planejar as coisas. A gente sempre vai ter um plano de ação. E esse plano de ação vai surgir através dessas 7 perguntinhas que eu estou falando aqui, tá? Então, faça a reunião. Esteja com a sua equipe. Saiba ouvir as pessoas, que isso é importante, gente. Treine essas pessoas. Por quê? Como eu disse, é treinamento. Hoje não vai dar muito bom. Amanhã já está dando muito bom. Depois de amanhã já está ficando melhor. Depois do outro dia já está ficando excelente. Daqui a pouco o negócio vira constante, porque já ficou certinho. Entendeu isso da coisa? Por isso que eu falo, se você hoje está fazendo um evento, um bingo, um bazar, tenha seu plano de ação, faça seu planejamento, faça as coisas acontecerem, saiba o que está acontecendo. Por quê? Como eu disse, o 5W e os 2H, que significa as 7 perguntinhas, a gente vai entender que ela é um processo de constante melhoria. Então, você vai ter um resultado, mas se você consegue ver o teu mapa, o teu desenho anterior, você consegue reajustar, ajeitar para um próximo. Por isso que eu falo, desenha, deixe registrado, porque é aquela coisa, é monitorar, avaliar e melhorar. Legal?
Então vamos lá. Então, como eu disse, reunião, saber ouvir as pessoas, tá? Saber falar, isso é importante. Treinamento, que vai ser um processo de treinamento, até todo mundo estar adaptado a essas 7 perguntinhas aí. E a gente começa a estabelecer metas. Por quê? Coisas pequenas. Gente, vamos pensar que exemplo, tá, gente? Exemplo. Coisa simples. Muitas das vezes, a falta de comunicação do projeto e essa comunicação, vamos botar redes sociais, prejudica muito nossa captação de recursos. Então, vamos criar meta, gente. Toda semana tem que ter uma publicação. Aí você cria seu plano de ação. O que você vai fazer? Uma publicação. Quem vai fazer a publicação? Quanto vai gastar? Onde vai ser? No Facebook, no Instagram? Desenha essas 7 perguntinhas. E aí a gente começa. Primeira coisa, toda semana, uma publicação. Depois aumenta a meta, 2 publicações. E aí você vai começando a aumentar esse processo, ok? Mas crie metas para você começar a usar o 5W e o 2H. Outra coisa aqui que eu gosto de falar para as pessoas é faça um diagnóstico da situação. O que é um diagnóstico da situação? Tudo que a gente começa, gente, a gente tem que pensar, por que eu vou começar? Se eu vou começar a captar recurso, por que eu vou começar a captar recurso? Por que é importante o recurso? Se eu vou começar a ter uma comunicação do projeto, por que eu vou começar a ter uma comunicação? Para quê? Entendeu? Então, olhe as coisas acontecerem, entendeu? Comece a entender por que você está fazendo essas atividades, para que você consiga concretizar e, claro, fixar que essas atividades são importantes dentro do projeto social. E aí você começa a aplicar todo esse processo do 5W e 2H. Legal? E importante, gente, como eu disse, é monitorar, avaliar e melhorar. Mas esse processo aqui, gente, vocês têm que olhar os resultados e saber se deu bom ou se deu ruim. Por quê? Porque vocês têm que saber por que deu bom e por que deu ruim. Se deu ruim, vamos refazer. Se deu bom, dá para melhorar? Entendeu? Então, esse, gente, é o nosso processo aí para utilizar essas 7 perguntinhas dentro do projeto social. Como eu disse, 70%, gente, se você souber disso, 70% vai estar caminhado aí para você captar recurso dentro do seu projeto social. Como eu gosto de dizer, gente, fazer o bem tem que fazer bem feito. E para fazer bem feito, tem que ter conhecimento nas suas ações. Tem que ter essas 7 perguntinhas que eu falei aqui hoje. E eu vou sempre falar e refalar e falar de novo, de novo, de novo. Quanto mais vocês souberem o que o projeto está fazendo, como está fazendo, para quem está fazendo, fica mais fácil de você ter resultado. E claro, tendo resultado, a captação de recursos acontece. Por quê? As pessoas querem colaborar com um projeto que dá resultado, com um projeto que realmente tem efeito, que vai mudar a vida das pessoas que estão dentro do projeto social e quem está fora do projeto social. Por quê? As pessoas só colaboram com quem está fazendo a diferença. Então, faça a diferença no seu projeto social. Faça o bem bem feito. Legal? Gratidão aí pela presença de todos vocês e eu espero vocês numa próxima live. Tchau, tchau.